Acordando, quero-queros, me vim querências deixando na curva funda da estrada, por onde fui mergulhando, ficou apenas o adeus do palavranco abanando. E apresentou a ciranda para a nossa cidade, para a nossa região. Realmente foi um festival que marcou, deixou o nome marcado e a lembrança de todos. Quando se fala em ciranda, todos lembram daquele festival maravilhoso que a gente tinha em Taquara. A ciranda, para mim, foi muito importante. Eu não iniciei com ela. Ela começou em 1972, na Sociedade 5 de Maio, e foi uma homenagem muito grande para os organizadores, né? Assim, a ciranda, ela marcou, ela continua na lembrança de quem viveu, e quem não conhece a ciranda, ouçam o material da ciranda, procurem ouvir, vocês vão ver que tem coisa atual, é uma coisa de vanguarda, é uma coisa que futurista na época. E a ciranda, isso eu considero muito importante, não foi por simplesmente um festival de música. Ela foi um movimento cultural da história da região e que permanece, é imortal. Então a ciranda não morreu, ela continua muito viva. Temos músicas que são apresentadas em outras línguas, existem músicas que foram gravadas 10, 15 vezes por grupos diferentes, em regiões diferentes. Tivemos a participação de músicos do Rio Grande do Sul, compositor do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste. Então, se tornou um evento também nacional. A Folha de São Paulo, ela vinha fazer a cobertura da ciranda através do Suzano Homem de Melo. Era uma referência nacional em termos de música. As emissoras de televisão, todas participavam da ciranda. E naquela época, nos anos 80, com muita dificuldade de comunicação, o Galpão Crioulo, que era no horário nobre e um dos programas de maior audiência da TV Gaúcha na época, hoje é a RBS, o Galpão Crioulo foi transmitido direto de Taquara. E em outros momentos foi gravado para ser apresentado depois dos domingos pela manhã. O festival, para mim, ele foi mais uma maneira de projeção da nossa cidade, né? E nós contávamos com pessoas de uma capacidade extrema com relação ao envolvimento com o festival, com a música, enfim, que era o Eldo Klein, falecido Eldo Klein, querido amigo, e o professor Delmar Bax, para as duas pessoas, os expoentes máximos da ciranda. Pessoas que a gente estava sempre do lado, sempre procurando ajudar de alguma forma naquilo que era possível. Na primeira apresentação que o professor Delmar fez na primeira ciranda, depois disso que ele assumiu toda a presidência, ele e o Eldo Klein foram os baluartes da ciranda, todos os dois. Muitas pessoas que participaram e que foram importantes. Eu acredito que 23 setores funcionaram em torno da ciranda, desde central de eventos, tesouraria, secretaria, hospedagem, alimentação, muitos. Nós podemos falar do seu Eldo, né, o Eldo Klein,
o professor Delmar, que eram pessoas que estavam sempre atuantes, a professora Marli, e dos artistas, é claro, né? Essas pessoas marcaram muito, essas pessoas trabalharam na organização e também são essas pessoas que levaram o nome da ciranda adiante para todo o Rio Grande do Sul, né? Ficou conhecida em todo o Rio Grande do Sul através desses cantores que já eram assim bastante conhecidos. Nós temos pessoas que trabalhavam voluntariamente na portaria, voluntariamente na confecção de crachás, né? Os músicos aqui. Foi, em tese, recuperar a ciranda, porque houve a primeira edição, em 72, 74 deveria haver a segunda edição, ela não aconteceu, porque houve uma certa atrapalhação, o setor público disse que ia se responsabilizar, e sentamos, Eldo Ivo Klein, eu e Paulo Hartmann, para projetar o festival para 76, como um movimento cultural. E a gente começou a trabalhar. Em 76, então, aconteceu, renasceu a ciranda, que depois de 4 anos estava prestes a morrer. E o LP da primeira ciranda foi só gravado na quinta ciranda, porque não havia uma gravação boa ou um documentário ou algo parecido da primeira ciranda. Como eu disse, na ciranda eu sempre fui operacional, eu sempre executava alguma tarefa, né? E em várias cirandas eu fui o chefe de cozinha. Eu tinha um amigo que era cozinheiro, então nós fazíamos a comida, né, para servir para possivelmente mais de 1000 pessoas, que eram os participantes, né, da ciranda que estavam aqui na cidade. E aquilo certamente é uma coisa extremamente marcante, porque eu saí do consultório para trabalhar na cozinha, ia comprar cebola, batata, arroz, enfim e tal, né, para que o cozinheiro pudesse executar aquela tarefa, né? E também coordenar a distribuição da comida, que também não era tão simples, não é? Na quinta ciranda eu fui assistir, com uma insistência do professor Delmar, porque eu já trabalhava com ele ali no Museu Arqueológico, né? Ele era diretor ali. Com a insistência dele eu fui até ao espetáculo lá, quase que não tive lugar para sentar, de tão cheio que estava. Ali foi a primeira atuação, a primeira presença minha. A primeira atuação mesmo foi na sexta ciranda. Eu ganhei um troféuzinho de madeira como uma homenagem pelo meu trabalho, e que não foi um trabalho tão importante assim. Eu estava, claro, eu tive uma atuação muito séria lá dentro. Eu era secretária da ciranda, secretária-geral da ciranda, eu era vice-diretora da FACAT e secretária-geral da FACAT. Então eu tive que assumir todas essas tarefas. Isso aí pesou muito, mas foi muito gratificante. Isso aí é realmente muito bonito. Eu conheci a ciranda através do disco número 3, que foi tirado uma foto na praça ali, com gente caracterizada de gaúcho e alemã, e com a música Céu, Sol, Sul, Terra e Corno. Eu trabalhava na Rádio América, estava começando a trabalhar em rádio, né? E aquilo me chamou a atenção da variedade musical que tinha. Para mim, a ciranda, até hoje, ela foi sempre um festival de vanguarda. Eu participei de todas as cirandas, desde a primeira, em 72, até a última. Inclusive os 30 anos de ciranda, que foi um festejo especial. Fui coordenador de várias cirandas e participei intensamente, vamos usar esse termo, participei intensamente. Ocupei muito do meu tempo para a ciranda, e que, se fosse necessário, faria hoje, porque foi extremamente significativo para mim e para os meus familiares também, para a comunidade da região
do estado, do Brasil, a ciranda. Então foi um trabalho importante de voluntário extremamente profissional, porque desde a organização, desde o momento de arrumar patrocinador, desde o momento de selecionar músicas, desde o momento de convidar os compositores a participarem, e era uma insistência para que os melhores compositores viessem, desde o momento também de convidar os melhores shows possíveis, de contratar o som, ver o local melhor, contratar a luz, todo o contexto, a programação paralela, em que local. Então, participei dessa forma, sob todos os aspectos, e a gravação dos próprios LPs, e na última, o CD. Ficava madrugadas lá dentro, trabalhando nisso. Inclusive, as capas de disco eram trabalhadas, a gente estudava bastante para se saber o que colocar na capa de LP, que sempre é uma obra de arte. Aliás, se perde muito com CD, e hoje toda a tecnologia que existe, ela perdeu uma coisa muito preciosa, que é a capa de um LP, que às vezes era mais importante do que o próprio LP. Assim é a minha participação, muito síntese. Guapo, guerreiro e pastor, adornadas. Todas as demais foram realizadas no clube comercial. E lá a gente tomava conta dos dois andares, né? E se convivia com os músicos e tal. Então era uma festa sempre. O clube comercial, o Colégio Santa Terezinha, que nos hospedou por muitas cirandas, e a própria Faculdade de Taquara. A Faculdade de Taquara foi uma das organizadoras, e ela sempre atuou muito, porque uma instituição de ensino tem a obrigação da cultura. Isso aí é importante. Então nós, e como o professor Delmar, também diretor da Facate, ele trouxe para dentro da faculdade todas as atividades inerentes às organizações, a organização, tudo foi ali. E vou dizer que todo o centro da cidade, toda Taquara, a ciranda não foi só também de Taquara, foi da região, foi do estado. Então a cidade em si, ela era muito marcada assim pela ciranda, né? Por todos as pessoas que vinham de fora, pelos eventos, pelos preparativos, mas realmente as noites dos shows, nos ginásios, nos clubes e o acampamento é algo que marcou toda uma geração. O Mar Sul, todo aquele espaço aberto, o pátio do Mar Sul. A ciranda, como locais dos espetáculos, ela começou pela Sociedade 5 de Maio, depois passou para o Clube Comercial, que ficou pequeno. Passou depois para o ginásio do Colégio Santa Terezinha. Foi difícil convencer as freiras para aceitarem esse local, mas ouviram a gente e aceitaram. Depois, a Associação dos Motoristas, que foi o último local. CTG Fogão Gaúcho, a série campestre, programação paralela. O pátio do Museu Arqueológico, um local muito bonito, programação paralela. Mas a poesia de cada música era muito importante. Então a gente via aquilo ali, e o envolvimento de todos também, os músicos que iam se apresentar. Leonardo compôs na terceira ciranda Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. E nunca mais foi esquecido. Isso aí é muito bonito, é um hino do Rio Grande do Sul. Mais Pilchas, uma música muito bonita. Casa Grande Distância, uma música perfeita, muito bonita, elegante. Eu também gostei muito de João Mulato Carreteiro. Vocês podem ouvir essa música, João Mulato Carreteiro, também é bonita.
E o Jair Cobb participou da ciranda, pisou no palco da ciranda aqui como canto livre, né? E fizeram shows espetaculares. Tem uma música também que é Bibiana e Rodrigo, né? Que, a princípio a gente pode pensar, né, em Érico Veríssimo, né? Mas nada a ver. A Bibiana é uma empregada doméstica e o Rodrigo é um cara que limpava o banheiro na Praça do Chalé 15. Então são coisas que marcaram, porque durante a apresentação eles se caracterizavam em cima do palco, né? Na minha opinião, uma das músicas que eu acho que as pessoas têm que conhecer, que está nesse disco, chama-se Pão Calendário, onde os antigos sabiam que era domingo porque terminava o pão feito na semana. E se vinha visita, muitas vezes eles se enganavam e na igreja não tinha ninguém porque achavam que tinha terminado a semana. Pão Calendário. Esse envolvimento todo, assim, com o convívio com as pessoas, a leitura das poesias que envolviam cada música, tudo isso são coisas que sensibilizavam a gente, né? No ano de 86, que também era os 100 anos da cidade de Taquara, então eu já tinha uma filha, né, de 6 anos, e todo mundo comprou uma camiseta dos 100 anos da cidade também, depois todo mundo usou a mesma camiseta. Até minha filha pequenininha também comprou, né? Ela estudava no Santa Terezinha, homenageando a ciranda. Então, quando teve o desfile do 7 de setembro, homenageou-se a ciranda através da escola e os 100 anos da cidade. Então, aquilo foi bem interessante, assim, algo que marcou também essa população. Quando eu estava dentro do ambiente da Sexta Ciranda, não tinha lugar nenhum nem para me mexer, eu pensei comigo, eu estou ocupando um espaço aqui. Eu vou sair para eu poder dar para outros o meu lugar, de tão cheio que estava. Isso foi muito, muito presente para mim, sabe? Eu lembro muito disso. Então teve momentos, sim, de muita emoção, de muito humor, de muita diversão, e a participação era muito grande. Então, na 7ª ciranda, tem uma música chamada Monjolo, que era interpretada pelo também falecido Gilberto Saraiva, né? E tinha uma torcida muito grande pela música Monjolo. Tinha uma música dos Três Chirus, que foi uma das músicas mais rodadas junto com o Celso Terra e Cor, que é a música Campeão do Bolão, né? Que todos devem conhecer. Quando ele chega numa cancha de bolão, né, e trufo, chacó, e todo mundo aguardando que ganhasse a música Monjolo. Porque o Campeão do Bolão era uma sátira, né? Uma música, tinha bailes e festas, então era uma música mais para bandinho do que qualquer outra coisa. E todo mundo aplaudiu, né? Quando cantaram o Campeão do Bolão, o pessoal gritou, aplaudiu, quando cantou Monjolo também, né? Mas Monjolo era a vencedora. Mas daí anunciaram o vencedor, e quem é que ganhou? Campeão do Bolão. A vaia comeu floxa no Santa Terezinha todo. Céu, Sol, Terra e Cor. A música símbolo, a segunda música mais conhecida do estado. O Leonardo, ele queria muito que fosse o vencedor da ciranda de 76. Ele não venceu a ciranda de 76. Ele ficou em segundo lugar com o Teuto, nosso irmão. Cada vez que eu ia a Porto Alegre, eu passava na Galeria Rosário e conversava com o Leonardo. Leonardo, tens que fazer uma música, rapaz. Não vou fazer, não vou participar, porque de qualquer forma eu não vou vencer o festival. Mas faz uma música, ou 2 músicas, ou 3, tens mais oportunidades. Quando fui lá na 5ª vez, ele diz, olha, alemão, em consideração, eu fiz uma música. Vou gravar ela aqui na tua frente. Violão, voz, gravadora daquele estilo, da época, dos anos 70. E ele cantou a música, a fita cassete, me entregou, eu fiz a inscrição,
da música, e na volta com a minha Brasília vermelha, no meu toca-fita fiquei escutando a música. Sim. Bela mensagem, bela melodia. Tem todas as condições de se classificar e ir para as cabeças e talvez vencer o festival. E assim nasceu Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, com muita insistência. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. Ciranda representou para nós uma coisa importante, não é? Então eu penso que a ciranda foi para nós de Taquara algo para levantar o brilho, levantar o amor próprio, levantar a autoestima de cada um de nós de Taquara. Eu penso com saudosismo. Eu lembro dela como uma homenagem muito grande que fizemos pela Taquara, pelo município de Taquara, pela própria tradição rio-grandense, né? Isso é inesquecível. Não temos que dizer-te. Foi realmente um período muito bonito. A ciranda, para mim, eu fico até emocionado em falar, porque na realidade me marcou muito. Marcou muito, muito mesmo. Pô, via aqueles artistas, parecia que eram assim de outro mundo, né? Gente que só via na TV ou ouvia no rádio, o pessoal pisando no palco da ciranda, isso é uma questão de vir na ciranda. Mas a ciranda, para mim, ela representa uma parte da cultura do Rio Grande do Sul. Ela, como a Califórnia, eu sintetizo como os dois principais eventos culturais da tradição e da música feita aqui no Rio Grande do Sul. Ciranda foi, na história da região, o principal movimento cultural que aconteceu até hoje e está muito viva. Quando me perguntam, escuta, e a ciranda morreu? Não, ela é imortal. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul,